De detalhes. Para uma transformação profunda, precisamos entender que o deserto não é o abandono de Deus, mas o lugar onde Ele se manifesta com a sua grandeza. A lagarta, para se transformar em uma linda borboleta, precisa passar antes pelo processo da metamorfose. Trazendo para a nossa vida pessoal, todos nós recebemos de Deus a oportunidade para nos transformarmos em pessoas melhores. Mas para isso acontecer, tem um preço a ser pago, um processo de transformação. Abrace suas transformações. Aleluia! Sejam bem-vindos à conferência Abrace Suas Transformações, amém? Olha, para mim tá bom, viu? Tá ótimo, porque toda honra e toda glória é para o Senhor. Hoje de manhã, quando eu estava me arrumando, eu converso o tempo todo com o Espírito Santo, porque Ele é o meu melhor amigo. E eu já entreguei tudo nas mãos dEle. E mesmo assim a gente fica, preocupada, assim, ai meu Deus, abençoa os preletores, abençoa todo mundo. E a gente todo monta uma logística para apresentar os nossos convidados. E como que foi linda essa festa, o início da festa, né? E eu parei para pensar, eu falei assim, Senhor, esse evento não aconteceria se não fosse o Senhor nas nossas vidas. O Senhor é o nosso principal convidado. E aí o Espírito Santo começou a encher o meu coração. E eu pensei assim, imagina se eu tivesse a oportunidade. Se eu tivesse a oportunidade de apresentar aquele a qual te trouxe da sua casa até aqui. Seria mais ou menos assim. Senhoras e senhores, nessa manhã eu apresento a vocês aquele que nasceu em Belém numa manjedoura, aquele que nasceu numa manjedoura para dizer para mim e para você nessa manhã, que não importa onde você nasceu, o que importa é onde você vai chegar. Senhoras e senhores, essa manhã está aqui no altar do Templo dos Anjos aquele que foi criado por sua mãe Maria e o seu pai carpinteiro José. Ele teve uma infância comum, uma adolescência comum, mas com 30 anos de idade ele foi convidado para uma festa de casamento. E naquela festa de casamento ele era 100% homem e ele também era 100% Deus. Ali ele se apresenta à humanidade como 100% Deus, como um Deus que transforma. Naquela manhã ou tarde, não sei, ele se apresenta à humanidade transformando água em vinho. Mais 3 anos do seu ministério, ele passa transformando o cego em visão, o mudo em fala, o surdo em audição, o leproso em curado, o humilhado em exaltado. Ele transforma casamento, ele transforma cenário. Em 3 anos do seu ministério, ele construiu um legado. E ele disse, não vai parar em mim antes que eu volte para minha casa. Eu estou dando a você a autoridade para expulsar demônios, a autoridade para curar enfermos, a autoridade para pregar as boas novas. Esta manhã, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai trazer uma mensagem de transformação. Ele está aqui. Antes mesmo que você chegasse aqui, Ele já estava aqui. Eu não sei o que precisa ser transformado na sua vida, mas eu tenho a convicção que o Deus que transforma está aqui. Abrace as suas transformações. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Antes de você se assentar,
antes de você se sentar. A maior estratégia do diabo, nos últimos tempos, tem sido apenas uma: a distração. Fala com seu irmão, a distração. Fica ligado, para você não perder sua bênção. Sei que cada um tem uma responsabilidade, mas a partir do momento que você entrou aqui, se liga no céu, tá? Desliga seu celular, presta atenção no que Deus vai falar através de cada um pregador e cada uma mensagem, porque Ele está falando desde o louvor. Você já teve a oportunidade de fiscalizar todo mundo que está cheio de olheiro da quebrada aqui, né? Já olhou a sandália da pastora, a unha da pastora, a roupa da pastora, a barriga da pastora? Já olhou tudo, meu penteado? Agora se liga no céu. São palavras rápidas. Cutuca seu irmão e fala: vai ser rapidinho, meu irmão. Fica ligado. Senão você vai perder a sua bênção. Amém? Senhor, nós já entregamos tudo no seu altar. A partir de agora é o Senhor que faz. Que toda palavra lançada, ela venha gerar frutos dentro de cada coração. Que essa manhã, ela venha realmente ser uma manhã que venha marcar a história da vida de cada um que adentrou aqui, de cada um que está vendo pelas redes sociais. Nós abençoamos, Pai. Não a nós, e tudo ao Senhor. Assenta glorificando bem forte, porque eu estou numa igreja que é a igreja viva. Essa igreja é viva, amém? Ó, quem está vivo faz movimento. Quem está vivo dá glória a Deus. Quem está vivo bate palma. Eu não vejo morto falando por aí, andando por aí. Se você tem vida, dá glória a Deus quando for preciso. Eu só não vou exigir de você ficar levanta e senta, levanta e senta. Porque eu sei que essa igreja, ela adora levantar e sentar, levantar e sentar. Porém, é muita ministração. Quando terminar aqui, você está acabado, né? O pastor Jerônimo fez essa reclamação comigo. Falou: meu bem, eu não estou aguentando mais ficar levanta e senta, levanta e senta. 70 anos, se alguém tiver na condição física, né, 70 anos, continua sentado. Mas ele está com 70, com vigor de 40, fazendo neném ainda. Então quem tiver com ele, pode dar glória a Deus, pode dar aleluia. Amém? Coloca a mão no seu coração e faça uma unção de superação sobre a minha vida e sobre toda a minha família. Essa conferência Abrace Suas Transformações, ela nasceu no meio de uma dor. E as grandes histórias, elas não são construídas no mar de rosa, né? Os grandes testemunhos não são construídos diante de coisas boas aos nossos olhos. Mas toda dor suportada, toda dor que você abraça, gera uma transformação. E você vai viver melhor do que antes. E o testemunho, ele vira uma história de superação. E como eu disse, a superação, ela é uma unção. E ela é dada por Deus. Todas as vezes que você vê alguém que tem uma história de superação, essa pessoa não bate no braço e diz: foi eu quem fiz. Não, é sobre ele, é para ele. Tudo que você passa e suporta é para a glória dele. Essa conferência, quando nasceu na dor, e quando Deus soprou o meu nome, não era para o nome da Nina Silveira ir para os quatro cantos da terra, mas era para o nome de Cristo, através da Nina Silveira, alcançar os quatro cantos da terra. E eu entendo que a superação é uma unção, e a unção se passa. Você atrai sobre a sua vida a unção que você respeita. E quando Deus me entregou esse legado, que responsabilidade a minha. Porque quando recebemos a unção de superação, é algo extraordinário, porque não é a nossa força humana, é a força que vem de Deus. E por isso essa conferência tem mudado a história de muitas pessoas. Inclusive eu também lancei esse livro, Abrace Suas Transformações, baseado na conferência e mensagens que Deus me renovou
durante o processo de luto. E eu vou presentear vocês no final, amém? E como a superação não é algo humano, é algo dado por Deus, ela já está nas Escrituras Sagradas antes da fundação do mundo. Deus já deixou para a gente um manual de pessoas que superaram. E se essas pessoas superaram, eu também posso superar, você também pode superar. Eu quero que você entenda e deixe essa mensagem entrar dentro de você, dentro do seu espírito. Porque talvez você esteja na condição igual um dia eu estive, que olhava a dor do luto do próximo e não conseguia nem imaginar. Mas um dia a dor vem, o luto vem. E o luto não é perder só uma pessoa que você ama para a morte. Existem vários tipos de luto. Perder um ministério, um emprego, a saúde. E o que faz a pessoa permanecer de pé? É a unção de superação que vem do alto, que vem de Deus. Eu separei 4 tragédias difíceis de suportar. Existe uma lista extensa, que eu poderia começar a falar e cada um se encaixando nela. Mas na minha opinião, essas 4 são as piores tragédias a serem superadas. Precisa existir uma intervenção divina para a pessoa levantar da cama. Porque quando a tragédia, o sofrimento ele chega, ele manda um recado: para de fazer o que você está fazendo, para de sonhar, para de projetar, para de se cuidar, para de sorrir, de viver. Ele manda esse recado. E aí eu separei essas 4 tragédias. A primeira delas, na minha opinião, e eu falo com propriedade, é a dor do luto. É a dor de você sepultar aquele que você ama. É a dor de você ter que despedir de uma pessoa que nunca mais você vai poder abraçar. Que nunca mais você vai poder sentir o cheiro daquela pessoa. Que nunca mais você vai poder montar uma mesa e esperar com que aquela pessoa venha tomar um café com você. Essa, na minha opinião, e eu falo com propriedade, é a pior dor de ser suportada. Se não for Deus te levantando, você fica morto junto com a pessoa que morre. Quantas pessoas que acabam, elas param de viver porque sepultou alguém que ama. O Espírito Santo está cuidando de você. Em nome de Jesus. A pior tragédia. A segunda pior tragédia, presta atenção. A segunda tragédia pior para ser suportada é o desprezo de um cônjuge num momento de dor. Aquela pessoa a qual você jurou amor e vida na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Essa pessoa que no seu momento de luta deveria estar do seu lado, essa pessoa agora ela te despreza. Ela despreza o seu sofrimento. Ela despreza a sua dor. Ela menospreza o que você está sentindo. Essa é a segunda pior tragédia. Não tem como suportar isso. Quando você está no vale da sombra da morte, aquela pessoa não está ali do seu lado. A terceira pior tragédia a ser suportada, a ser superada, é uma enfermidade mortal. Quando você tem a saúde plena e perfeita, e de repente vem um diagnóstico médico, uma doença mortal, ou até uma doença que você tem que viver o resto da vida cuidando dela, te colocando limitações, te colocando impossibilidades, minando a sua vida, a sua fé dia após dia. Se acorda e dorme com aquela enfermidade. E a quarta pior tragédia a ser superada é a miséria. A fome dói, a necessidade dói, envergonha, machuca, humilha. A pessoa não ter dinheiro muitas vezes para pegar um ônibus para ir para a igreja, catar moedinha para comprar um pão, ter que medir água com o fubá, como diz aqui os mineiros. A miséria, ela é cruel. 4
piores tragédias a serem superadas: a dor do luto, o desprezo de um cônjuge, uma enfermidade mortal e a miséria. Porém, essas 4 piores tragédias, elas não vêm de uma só vez. Sim ou não? Está comigo? Ela vem uma tragédia, você supera a tragédia. Aí daí a pouco vem outra, você vai construindo histórias de superação. Porém, a Bíblia nos conta a história de um homem que viveu essas 4 piores tragédias em um só momento, que foi Jó. Se tem um cara que eu quero encontrar lá na eternidade, pegar na mão dele e falar: meu Deus, como que você suportou? É ele. Porque a Trindade eu já sei que eu vou encontrar. Mas ele é um dos caras que eu quero encontrar e falar assim: Jó, você é o cara. Você suportou o que ninguém suportaria em um curto espaço de tempo. Primeiro vamos dizer quem é Jó no primeiro capítulo de Jó. Um fazendeiro, um homem rico, o homem mais rico do Ocidente, gados, escravos, cara que tinha muito dinheiro, muitas riquezas, um homem respeitado por todos, servo de Deus, bem casado, 10 filhos. Eu fico imaginando a mesa de refeição de Jó, a mesa cheia de gente, falazadas, foi igual lá em casa, então parece soltou um monte de maritaca. Família de italiano com alemão, você já viu. Eu fico imaginando, esse é Jó, 10 filhos, saúde perfeita. Quem está dormindo, diga amém. Então acorda essa pessoa que diz amém. Eu já vi 2 dormindo. Se continuar dormindo, eu vou puxar e vou pôr ali no altar, do lado do pastor Felipe. Gostou, né? Se for solteira. Oh, esse era Jó. Mas a Bíblia diz que num só dia, Jó, ele sepulta os seus 10 filhos. Meus irmãos, eu sei o que é dor de sepultar uma filha. 2 filhos. Sepultamos o Davizinho com 3 dias de vida. Depois a Júlia com 22 anos de idade, que sai de casa com saúde, com a vida inteira pela frente. E eu tenho que voltar a buscar ela de outra cidade dentro de um caixão. Essa dor, ela é fulminante. É uma dor de infarto. É uma dor que a gente consegue falar sobre ela. Mas agora imagina Jó, 10 filhos mortos na sua frente, de uma só vez. Não bastasse perder os 10 filhos, ele perde a sua saúde. Ele perde todo o seu dinheiro. A Bíblia diz que ele vai lá e perde os camelos, perde as ovelhas, perde os bezerros, perde os servos. Ele vira um pobre miserável. Não tem dinheiro para nada mais. Eu estou mudando as ordens, mas é para você chegar e entender o que eu estou dizendo. E além de perder os 10 filhos, todo o seu dinheiro, ele perde o respeito, a honra, a dignidade, o amor da mulher da sua vida. Aquela que deveria estar agora do seu lado dizendo: Jó, vamos levantar juntos. Eu estou aqui, eu vou te ajudar. Aquela mulher diz para ele: por que você não amaldiçoa seu Deus e morre? Resumindo, você não presta para mais nada, se mata, morre, vai para qualquer lugar, mas olha a vida sua miserável. 10 filhos mortos, sem dinheiro nenhum, a mulher desprezando, sem saúde nenhuma, porque a Bíblia fala que o corpo dele é tomado por tumores, por caroços. Ele coçava o corpo dele com caco de telha. Agora, além de ter sofrido tudo isso, os amigos de Jó pegam Jó e levam ele para a porta da cidade, dentro de um lixão,
Aquilo que já não valia nada começa a valer abaixo do nada. Não sei se existe abaixo do nada. Dentro de um lixão, onde tinha ratos, baratas, bichos, larvas, comidas podres, urubu. Esse era o cenário que Jó se encontrava. Cadê aquele homem do capítulo de número 1 do livro de Jó? Ele perde tudo de uma só vez. E sabe o que me admira no Jó? Porque ele no lixão, ele toma uma decisão. Diga bem forte, decisão. Você pode falar mais alto para essa pessoa que está do seu lado dormir e não acordar? Não vai acordar assim não, fala mais alto. O altar falou? Eles falaram? Nós vamos repetir por causa deles, vai lá. Jó, ele toma uma decisão. A unção de superação, ela é dada no momento de dor. Olha o cenário de Jó. Dentro de um lixão, fétido, fedorento, corpo cheio de tumores, 10 filhos mortos, pobre, miserável, a mulher mandando ele se matar, ele sentado no meio do lixão. Essa é a diferença de quem tem a unção da superação. Ele olha para o lixo, para o meio do nada, no meio do nojo, no meio da pobreza. Ele olha e ele escreve Jó 14:9. O que motivou Jó a escrever 14:7 ao 9? Quando ele olha para o lado, e no meio do lixo, no meio do nada, no meio dos restos, ele vê uma árvore cortada. Ele vê uma árvore cortada, sem galho, sem tronco e sem fruto. Aparentemente essa árvore deve estar? Mas Jó não pensa assim. No meio desse cenário, ele olha para aquela árvore cortada. E ele escreve Jó 14, do 7 ao 9. E essa frase, esse texto de Jó, ele é mais do que um texto, ele é uma oração. Quando ele começa a declarar assim: porque assim como há esperança para a árvore cortada, assim há esperança para o meu futuro. Pois mesmo que estando a árvore cortada, ainda ela se renovará, e a árvore cortada não cessarão os seus rebentos e os seus frutos. Se a árvore cortada envelhecer na terra e a sua raiz no chão morrer, seu tronco ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos, folhas e frutos como uma planta nova. Há esperança para você, meu irmão. Há esperança para o seu casamento. Há esperança para o seu filho. Há esperança para o seu ministério. Há esperança para você. Assenta no seu lugar. Meu Deus do céu, eu estou toda arrepiada. Meu coração está faltando sair da boca. Sabe por quê? Eu estou imaginando Jó. Quando a unção da superação entra dentro da pessoa, acontece o que ninguém imagina. Quando colocaram Jó na porta do lixão, eles devem ter pensado: agora é só enterrar, deixa ele lá para morrer. Agora imagina Jó se erguendo no meio do lixão, no meio do nada. Aí quando você se levanta, aonde não há esperança, as pessoas olham para você e falam assim: não foi ele, mas foi Deus que fez isso. Não é sobre você, é sobre Deus na sua vida. Há uma unção de superação sobre a sua vida. Para terminar, pega a visão.
Eu vou orar por você. Você recebe a unção que você respeita. Amém? Se você tem algo para superar, Deus vai te fazer superar. Se está tudo bem, você vai armazenar essa unção. Porque no dia da angústia você vai sacar ela lá no banco celestial. Eu disse que a superação é uma unção, amém? E ela está sobre a sua vida. Só que para ela acontecer, você precisa tomar uma Você aprendeu a falar mais alto. Uma decisão. Porque quando a luta chega, o problema chega, e ela chega para qualquer um, ela não avisa, ela chega. No dia que você menos imagina, a luta ela chega. E ela manda um recado: para de fazer o que você está fazendo. E ali vai manifestar dois tipos de pessoas. E agora que eu quero saber quem é você. Porque dependendo do que você falar ou fizer, no momento da luta, você promove o seu sucesso ou o seu fracasso. Vou repetir. Dependendo do que você fizer ou falar no momento da luta, você promove o seu sucesso ou o seu fracasso. Ali manifesta dois tipos de pessoa, e eu quero mostrar no livro de Ruth. No primeiro capítulo do livro de Ruth, conta a história de duas mulheres, Ruth e Orfa, duas cunhadas, casadas com os irmãos. As duas ficam viúvas, os seus maridos morrem, elas estão sofrendo a mesma dor, a mesma perda, o mesmo luto. Porém ali, duas mulheres, no mesmo cenário, tomam decisões diferentes. Orfa, ela toma uma decisão: eu vou ficar em Moabe. Moabe, aonde que elas construíram a história de sofrimento dela, de tragédia, de dor e de perdas, representava isso para elas. Eu vou ficar em Moabe. Eu vou ficar aqui porque eu quero ir todos os dias lá levar flores para o defunto, para o morto. Eu vou continuar casada com ele, eu quero chorar todos os dias lá, eu quero lamentar todos os dias lá, eu vou ficar aqui no meu sofrimento. As famosas pessoas vitimistas, que amam chamar a atenção por causa da sua dor. A minha mãe me abandonou há 30 anos, até hoje você está lá lambendo a ferida. Eu fui traída, está lá lambendo a ferida. Você faz questão de cultivar o sofrimento. Ai, o meu sofrimento. Essa é a primeira pessoa que se manifesta diante do sofrimento. Igual Orfa, eu vou ficar em Moabe. Porém, Ruth, no mesmo cenário, na mesma dor, no mesmo sofrimento, ela toma uma decisão. Ela fala assim: tá doendo? Tá sangrando? Tá, mas eu vou sair de Moabe, eu vou caminhar, porque o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é ainda que eu ande, é ainda que eu caminho, não para, continua caminhando. A mulher do fluxo de sangue, ela não ficou parada, ela foi caminhando, ela foi sangrando e chegou no seu milagre. Eu vou sair de Moabe. Moabe não me pertence. Eu estou indo para Belém. Belém é o lugar do recomeço. Belém é a terra do pão. Belém é a terra da restauração. Acenda no seu lugar. O maior interessado em você ficar preso em Moabe é o Satanás, é o seu inimigo. É ele que quer que você fique preso em Moabe. Porque quando você fica em Moabe, você não vive a promessa de Deus lá em Belém. Quando as duas estavam sofrendo em Moabe, Deus já estava preparando Belém para elas chegar. Só que Orfa tomou a decisão: vou ficar em Moabe. Ruth, quando ela toma uma decisão, e tomar a decisão dói. Não é fácil. Não é fácil. Se fosse qualquer um fazia.
Se você é uma mulher, um homem como Ruth, você pode dizer: eu sou forte, eu tomo uma decisão de coragem. Quando ela sai de Moabe, a terra da dor, o lugar do sofrimento, sabe para onde que ela vai? Ela vai para o deserto. E o deserto não é o abandono de Deus. O deserto é o lugar que Ele vai promover o seu sucesso. O deserto é o lugar aonde que você vai ser forjado na sua identidade. O deserto é onde vai manifestar a glória de Deus na sua vida. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, ele saiu dali direto para onde? Para o Mar de Rosas. O Mar Vermelho. Ele foi pescar na Galileia? Não, ele foi para o deserto, porque lá no deserto ele revelou a sua identidade. Quando Ruth ela sai de Moabe, ela enfrenta o deserto, quase 300 quilômetros, no frio da madrugada, no calor escaldante do dia. Ela enfrenta fome, ela enfrenta solidão, ela enfrenta medos de ser, talvez sequestrada ali, mas ela vai. Ela enfrenta o deserto. A Bíblia diz no final do capítulo de número 1, que quando ela chega em Belém, estava tendo a festa da colheita. Espera aí que eu vou repetir, que vocês ficaram assim. Quando ela chega em Belém, quando ela estava em Moabe, sofrendo, passando pela luta, Deus estava lá plantando o milho. Ele estava plantando aquilo que ela ia chegar em Belém e ia colher. Eu não sei o que você está sofrendo hoje, mas lá na frente já está tudo preparado por Deus. Deus vai te restituir, Deus vai te entregar aquilo que você almeja. Ela sai de Moabe e ela chega até Belém, no dia da festa da colheita. Agora o mistério, estou terminando mesmo. Quando ela chega em Belém, sã e salva, na terra do pão, ela não vai sentar e ver a vida passar, ela vai para o campo. Pegou a visão? Continua trabalhando, continua nos seus projetos, continue sonhando. Porque se você continua no movimento, vai acontecer um milagre. Ela chega no dia da colheita e ela vai para o campo. Ali no campo, trabalhando, a Bíblia diz que Boaz, o da fazenda, ele aparece ali talvez na varanda do seu casarão e vê aquele tanto de escravos. E no meio daqueles escravos, quem estava lá? Ruth. Ele vê Ruth e ele pergunta para o seu servo: ei, quem que é aquela moça lá? Quem que é aquela mulher? Aí que está a visão. Porque quando ele apresenta Ruth, ele não apresenta uma mulher sofrida. Ele fala: aquela é que venceu Moabe. Aquela é que venceu o sofrimento. Aquela é que venceu o luto. Aquela é que venceu a fome. Aquela é que venceu a escassez. Você não vai ser reconhecido pelo seu sofrimento, mas por superar o sofrimento. Há uma unção de superação sobre a sua vida. Aquela que venceu Moabe. Aquele homem olha para aquela mulher escrava, e a partir dali, eu não vou contar a história toda, ela se torna esposa do fazendeiro, dona e proprietária da fazenda. Ei, se você não pegou, qual foi a dor que ela sofreu lá em Moabe? A dor na vida sentimental, Deus restituiu em Belém. Eu não sei qual é a sua dor hoje, mas Deus vai restituir todo o seu sofrimento com uma unção de superação. Há uma unção de superação sobre essa igreja. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Quem que é você diante do sofrimento? Você é órfã ou você é Ruth? A sua decisão que vai definir. As suas palavras é que vão definir. O seu comportamento é que vai definir.
liberação ela é dada no sofrimento, no momento da dor, no momento da tragédia. Há algo sendo ativado aqui no mundo espiritual. Essa unção ela está sobre a sua vida. Eu quero chamar toda a liderança do Café com Cura aqui no altar, que nós vamos interceder pela sua vida. Essas mulheres que consagram, que oram pela sua vida, pagam um preço de oração. Essas mulheres que vivem superação, que venceram os sofrimentos com legalidade nesse altar, para ministrar sobre a sua vida essa unção no poder do nome de Jesus. Quero que você feche os seus olhos.